tiver a menor resistência é o que esquenta mais. Olha que perigo, cara. O cara que tem menos resistência esquenta mais. Como o aparelho elétrico mais potente de nossas casas é o chuveiro, eu poderia afirmar que o chuveiro é o aparelho que tem a menor resistência elétrica em nossas casas. Certo? Professor, mas a questão que eu estou estudando pedia para calcular custo de energia elétrica. Pois então, quando queremos calcular potência elétrica, a gente usa uma dessas três relações. Só que se o objetivo é calcular custo de energia elétrica, a gente vai usar a primeira fórmula. Até porque as concessionárias de energia, quando nos cobram energia elétrica, cobram por quilowatt-hora. Eles nos fornecem quanto custa 1 kWh. Para que eu consiga descobrir a energia gasta por um aparelho em quilowatt-hora, cuidado, hein, gente, watt é unidade de potência, watt-hora já é a unidade de energia, porque eu multipliquei potência pelo tempo e obtive energia. Olha como é fácil calcular o custo de energia elétrica. Tu pegas a potência do aparelho, multiplica pelo tempo que o aparelho está sendo usado e assim descobrirás a energia gasta. Descobrindo a energia gasta em kWh, termina fazendo uma regrinha de 3 e acabou. Simples assim. Então, pega a fórmula da potência, multiplica a potência pelo tempo, watt vezes hora, e descobre a energia em watt-hora. Divide por 1000 se for necessário, né, para passar para kWh, e faça uma regrinha de 3. Então, calcular custo de energia elétrica é mais acessível do que outras partes da eletrodinâmica. Ainda não acabou. Para a gente dizer que a nossa revisão de eletrodinâmica está bem honesta, seria interessante finalizar citando duas coisas bastante clássicas. Eu gostaria de finalizar citando ponte de Wheatstone, lembrar o que é uma ponte de Wheatstone, e citar pelo menos as regrinhas do Kiki. Geralmente o nosso Enem não tem exigido circuitos elétricos que exijam as regras de Kirchhoff, mas em teoria é bem provável que seja cobrado alguma coisa das regrinhas do Kiki. Então, para a gente finalizar essa nossa revisão maluca, eu sugeriria a gente atacar esses últimos dois tópicos: ponte de Wheatstone e regrinhas de Kirchhoff. Claro que daria também para a gente revisar geradores e receptores bem rapidamente, né? Antes de nos despedirmos. Isso vai depender do nosso tempo. 15 horas, professor? Que o meu celular acabou a bateria. Então, olha só. 4h42. Vai dar tempo. Então, assim, outra ideia importante. Ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone é um circuito elétrico que a gente constrói para poder descobrir uma resistência elétrica desconhecida. A gente pega dois resistores R1 e R2, como se eles estivessem em série, pega outros dois resistores R3 e R4 e conecta-os como se eles estivessem em série, e conecta os polos desses dois pares em série como se eles fossem ficar em paralelo. E é aqui que vai vir a nossa fonte de energia. Só que entre esses caras aqui, ó, eu vou instalar um galvanômetro, que é um amperímetro de grande sensibilidade. A revisão que eu faço para vocês é a ponte de Wheatstone em equilíbrio. O que é ponte de Wheatstone em equilíbrio? A gente diz que a ponte de Wheatstone está em equilíbrio quando a corrente elétrica no galvanômetro é zero. Quando isto acontece, o produto das resistências opostas, R1 vezes R4, tem que dar igual ao R2 vezes o R3. O produto das resistências opostas tem que dar igual. Portanto, se aparecer ponte de Wheatstone, o enunciado vai dizer que ela está em equilíbrio. Tu vai conhecer 3 dessas resistências e não vai conhecer uma. Então tu só vai multiplicar cruzado e pronto, vai descobrir uma das letrinhas que está faltando. Bom, ponte de Wheatstone em equilíbrio. De feio só tem o nome mesmo, porque na prática é relativamente fácil usar. Antes de falarmos das regrinhas do Kiki para fechar a nossa revisão, valeria a pena uma breve revisão sobre geradores e receptores. Geradores são pilhas, são baterias de carros, são usinas geradoras de eletricidade como Itaipu.
a maior do mundo em energia transformada anualmente, poderia ser a Jorge Lacerda, a maior termoelétrica da América Latina. Já um receptor elétrico é um motor, como por exemplo o motor do liquidificador da tua casa, ou o motor elétrico do teu patinete elétrico. O que a gente sabe? Tanto geradores, quanto receptores, têm uma estrutura muito parecida. Eles têm resistência internamente e eles têm também uma diferença de potencial internamente. Como então que eu consigo reconhecer se um cara é gerador ou se ele é um receptor? No gerador, a corrente elétrica é a favor daquela DDP chamada força eletromotriz. Já no receptor, a corrente elétrica é oposta a essa DDP chamada força contra-eletromotriz. Tanto os geradores quanto receptores na vida real possuem resistência interna. Se meu objetivo é calcular a diferença de potencial nos polos de um gerador, a DDP nos polos do gerador é a força eletromotriz menos o R vezes I, que é a perda que eu vou ter internamente no gerador. Já a DDP no receptor, nos polos do receptor, é a força contra-eletromotriz mais R vezes I. Então observem que às vezes é anti-intuitivo. O gerador tem menos na equação e o receptor tem mais, né? Isso é um perigo. É muito comum o aluno se atrapalhar e confundir ali o que é gerador, o que é receptor. Me perdoem vocês de casa aí que eu demorei a virar a câmera. Então observem, gerador tem força eletromotriz e resistência interna, e a corrente percorre o gerador a favor da força eletromotriz. Receptores também têm resistência interna e força contra-eletromotriz, portanto a corrente elétrica vai no sentido oposto da força contra-eletromotriz. Equação do gerador, equação do receptor. Se eu faço o gráfico da equação do gerador, surge aquilo que a gente chama de curva característica do gerador. Se eu faço o gráfico do receptor, surge aquilo que a gente chama de curva característica do receptor. Se eu calculo a tangente de alfa, é fácil demonstrar que a tangente de alfa é a resistência interna. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu calculo a tangente de alfa, eu estarei calculando a resistência interna do receptor. Aquela corrente ali é a famosa corrente de curto-circuito, a máxima corrente que pode percorrer um gerador. Aquela DDP é a famosa força eletromotriz. É só observar, quando a corrente é zero, a DDP nos polos é a própria força eletromotriz. Quando a corrente elétrica é zero, a DDP nos polos é a própria força contra-eletromotriz. Nos geradores e receptores, eles podem nos perguntar algumas outras coisas, como por exemplo as potências. Eles podem nos perguntar qual é a potência elétrica dissipada. Se a pergunta é qual é a potência elétrica dissipada, é só fazer RI ao quadrado, tanto para geradores quanto para receptores. É a potência dissipada por efeito Joule, ou seja, energia elétrica se convertendo em energia térmica na resistência interna. A potência que eu de fato aproveito em um gerador é aquilo que ele converte de energia não elétrica em elétrica, através da... O que eu aproveito de fato em um gerador é aquilo que ele entrega através dos polos. Se uma bateria tem 12 volts, eu não vou aproveitar os 12 volts internos, eu vou aproveitar aquilo que ela fornece externamente. Por isso que a potência útil de um gerador é a DDP nos polos vezes o I, a corrente que percorre o gerador. Já a potência gerada, aí sim é a força eletromotriz vezes a corrente I. A potência útil de um receptor é aquilo que eu aproveito através da força contra-eletromotriz. Já a potência consumida ou total é aquilo que eu consumo através dos polos, V vezes I. Então isso pode ser bastante confuso. Tem 3 tipos de potências para se calcular, seja em um gerador, seja em um receptor.
eles ainda poderiam nos perguntar qual é o rendimento de um gerador ou de um receptor, que é a potência útil dividido pela potência total. Potência gerada ou potência total são sinônimos nos geradores. Ainda poderiam nos perguntar qual é a potência máxima de um gerador. Se o aluno lembrar que a potência máxima do gerador ocorre bem no meio da curva característica, daria para de cabeça lembrar que a potência máxima é a metade da força eletromotriz, Epsilon sobre 2, multiplicado pela metade da corrente de curto-circuito. Para encontrar a corrente de curto-circuito, eu poderia colocar zero aqui na DDP dos polos. Assim eu descobriria que a corrente de curto-circuito é Epsilon sobre R. A metade dela é Epsilon sobre 2R. Portanto, a potência máxima de um gerador é Epsilon ao quadrado sobre 4R. Cara, é muita informação, é coisa pra caramba. E não acabou! Não acabou porque eu só vou embora se eu terminar com as regrinhas de Kiki. Uma das matérias mais ninjas na parte de eletrodinâmica, que nos permite resolver circuitos bem mais complexos, é aquilo que a gente chama de regras de Kirchhoff. Regras de Kirchhoff. É por isso que eu vou me despedir desta revisão maluca de eletrodinâmica. Então, para finalizar essa revisão, como diz um amigo meu, essa revisão poderia se chamar Jesus opere o milagre em mim, porque é óbvio que eu não espero que vocês tenham absorvido tudo isso, a menos que o aluno já venha num ritmo muito bom, né? Era só para dar uma saculejada nessas sinapses. Regras de Kirchhoff. As regras de Kirchhoff usadas para resolver circuitos mais complexos são simplesmente duas. A primeira regra, chamada de regra dos nós, diz que se a gente faz o somatório das correntes em um nó, tem que dar zero. A gente pode dizer que a corrente que chega é mais, a corrente que sai é menos. Se eu faço a soma das correntes do nó, tem que dar zero. Isso, na verdade, é a conservação da carga elétrica em prática. A segunda regrinha do Kiki é chamada de regrinha das malhas. O que diz essa segunda regrinha? Diz que o somatório das DDPs em uma malha é igual a zero, que na verdade é a lei de conservação da energia aplicada no circuito elétrico. Para botar em prática as regrinhas do Kiki, nós precisaríamos de um circuitinho como esse aqui, por exemplo. Ó. Um circuitinho como esse aqui, ele já exige as regrinhas do Kiki para a gente poder resolver. Então eu tenho ali um resistor R1 e uma DDP V1, um resistor R2 e uma DDP V2 e um resistor R3. Com isso, eu só vou conseguir achar a corrente elétrica I1, I2 e I3 se eu aplicar essas regrinhas. Num nó como esse, eu sei que se estiver chegando 3 A e estiver saindo 5 A, eu saberia que aqui tem que estar chegando 2 A. A soma das correntes que chega, 3 mais 2 dá 5. Tem que ser igual à soma das correntes que sai, 5. Ou o que chega menos o que sai tem que dar 0. Então, para isso, é assim que a gente bota em prática a primeira regrinha do Kiki, a regrinha dos nós. A segunda regrinha do Kiki diz que se eu percorrer essa malha aqui, ó, que é um circuito fechado dentro do circuito, a soma das DDPs nessa malha tem que dar 0. Na verdade, quando eu faço V igual a R vezes I, eu estou dizendo que o V que foi gerado menos o R vezes I que foi consumido é igual a 0. Ou seja, dizer que a somatória das DDPs numa malha é 0 é o mesmo que aplicar o V igual a R vezes I. É só uma generalização desta ideia. Eu não vou fazer exemplo nessa reta final dessa parte porque exigiria um bom tempo e aí fica talvez mais desgastante do que já ficou, certo? Para uma revisão de eletrodinâmica, eu acho que eu até falei demais. Agora é praticar com os exercíciozinhos que vai dar tudo certo, meu querido. Grande abraço!